Salve a igreja com a paz do Senhor. Momento de alegria. Eu ser escolhido para esse momento. Porque eu sei que eu estou aqui, estamos aqui, é porque o Senhor tem algo a entregar para nós nessa noite. A gente sabe que o trabalhar de Deus nas nossas vidas sempre será infindável nessa terra. E depois vamos continuar com Ele, aonde Ele nos achar que devemos estar. Em nome de Jesus, eu quero deixar aqui na palavra do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 29. É uma passagem muito bem conhecida. Capítulo 29, o verso de 10 ao 14. Já sei que todos encontraram. Amém. A palavra do Senhor diz assim: eu bem sei. Não, porque eu sei, diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar aos vossos cativeiros, e chegar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? O profeta Jeremias, todos nós sabemos que foi um homem que foi realmente sempre fiel ao Senhor. A história conta desde o início do livro todos os projetos e os caminhos que ele havia de seguir, né? Mas para isso Deus entregava a palavra e ele era realmente fiel o que Deus entregava na mão dele. O que Deus entregava no coração dele, ele fazia por onde chegar a cada um em cada lugar. Esse trecho da carta que o profeta Jeremias escreveu para os cativos na Babilônia. Essa carta foi escrita aos líderes, aos sacerdotes e aos profetas, e ao povo que agora habitava em uma terra estranha. Podemos imaginar que eles estavam lá, mas estavam ouvindo outras coisas. Eles não estavam realmente entendendo qual era o processo, a palavra de Deus que eles eram acostumados a ouvir aonde que eles habitavam, em Jerusalém, em Judá. Ele não conhecia, até porque, por certo, não estava com muito tempo que eles chegaram até lá, né? A Babilônia. Mas a partir do momento que chegaram, já mudaram de planos e de ideias. É uma carta de orientação de como eles deveriam encarar a situação no cativeiro. Eles estavam lá por consequência de erros cometidos pelos reis
como incentivo à idolatria, alianças com nações vizinhas. E também erros cometidos pelo próprio povo. Eles estavam aprendendo algo que talvez eles nunca tivessem ouvido o que era a palavra de Deus, né? Eles estavam dando atenção a falsos profetas e a falsos reis que ensinavam a idolatria, né? Era uma coisa que para eles era como se fosse normal. Eles não tinham diferença. Eles não pensavam que Deus estava observando qual era a atitude deles, né? Mas o cativeiro veio sobre eles como uma penalidade, um juízo. Mas também como uma espécie de remédio amargo. Podemos entender o que é que significa um remédio amargo para aquela nação, para aquele pessoal que estava na Babilônia? Um remédio amargo seria, digamos que nós estamos com uma dor de ouvido, estamos com uma dor em qualquer parte do nosso corpo. Mas um remédio amargo, será que não é ruim para engolir? Aquele remédio amargo não vai nos dar uma satisfação. Mas eles eram necessários a tomar aquele remédio amargo. Aquele remédio amargo era para eles, quando sentissem o alívio daquilo que eles estavam sentindo, eles relembrar que tem um Criador que cuida, que trata e que zela dos seus. Pois não era uma sentença definitiva. Aquilo não era uma prisão. Eles não estavam presos. Eles estavam lá por experiência de Deus, pelo mandado de Deus. Aquilo não era uma prisão perpétua, mas um período de um duro, mas necessário aprendizado para eles. Eles precisavam ser moldados, eles precisavam entender qual foi o propósito de Deus de enviar eles até a Babilônia. Quando a sentença foi proferida, muitos lutaram para não irem e morreram. Aqueles que morreram, podemos imaginar que eles não estavam a fim de deixar realmente os princípios que Deus tinha na vida deles. Outros tentaram fugir, mas não tiveram sucesso. E foram conduzidos ao cativeiro. Mas a carta do profeta não tinha o intuito de condenar seus leitores, e sim de orientá-los, para que em meio ao caos eles recebessem informações de como sobreviver nessa nova realidade. O profeta alerta seus leitores a não darem ouvido para os falsos profetas que havia na Babilônia, pois eles ignoravam o trabalhar de Deus e falavam de si próprios. Eles ensinavam o que vinha na mente deles. Eles não falavam de Deus. Eles ignoravam qual era o propósito de Deus. A carta também é uma palavra de esperança de que um dia Deus reuniria novamente o seu povo, libertando desse terrível cativeiro.
eles tinham um tempo, mas um tempo, como nós sabemos, para tudo tem um tempo determinado por Deus. Eles estavam lá, sendo realmente aprendiz. Eles não estavam lá para fazer somente o que eles queriam, porque Deus queria que eles saíssem de lá de uma outra forma. Não era como chegaram, porque quando Deus enviou para lá, foi simplesmente pela discórdia que eles tinham com o trabalhar de Deus. De um modo geral, vivemos em uma espécie de cativeiro, fruto de uma má ação praticada há muito tempo. E a culpa não foi apenas dos antepassados, pois como efeito dominó, repetimos os seus erros e acrescentamos novos. Podemos imaginar, fazer aqui o resumo, o que significa um efeito dominó. Alguém sabe o efeito dominó? Exatamente. Coloca uma pedra inclinada e ajunta uma em sequência atrás da outra, fazendo aquele círculo, né? Mas só que tem um porém. E quando mexe na primeira pedra que foi colocada, vai parar na última. Até a última vai cair. Esse é o efeito dominó. Nós podemos imaginar que o efeito dominó para eles, o erro que foi cometido, era para que eles entendessem. O primeiro homem que veio à terra, que foi Adão, que iniciou o primeiro desrespeito para com Deus, a desobediência para com Deus. E assim foi a sequência. O efeito dominó. Repetimos os seus erros e acrescentamos novos. Na verdade, a cada geração surgem novos erros e são acrescentados a essa nova extensa ficha nos dias atuais. A nossa extensa ficha vem daquela data. O erro sempre continua e acontecem novos erros além dos que já tinham acontecido. Mas a palavra de Deus nos traz também esse grande consolo de que um dia o sofrimento terá um fim. Mas que nós individualmente possamos desfrutar dessa promessa. Precisamos nos ater à sua carta e nos ater às suas instruções. Precisamos saber de que modo Deus quer que temos. Nós precisamos saber de que modo Deus quer que a temos, porque não é para termos de qualquer forma. Nós precisamos ter o conhecimento de Deus de uma forma perfeita e correta. E conforme lemos, Ele tem boas novas, boas coisas para nós. O Senhor tem pensamento de paz, e não de mal. A recomendação de sua palavra é de que precisamos invocá-lo, precisamos de ir à sua direção hoje. Precisamos diz que Ele nos ouvirá. Precisamos buscá-lo não de qualquer forma, não com medo de um juízo maior, mas com todo o nosso coração. E a promessa mais linda de todas, presente na carta, não é a saída do cativeiro, e sim de encontrar a Deus. Muitos estão fazendo isso hoje. Junte-se aos que estão se refugiando em Deus.
você pode encontrar refúgio no Senhor. A promessa dele pode te alcançar hoje. E em Deus você pode encontrar a paz. Busque o Senhor. Pare um pouco com a correria. Deixe o estresse de lado. Ele quer te ouvir. Se nós pensamos somente em nosso haver, nosso dia a dia, a nossa forma como nós queremos, não estamos fazendo a vontade do Senhor. Ele quer te ouvir. Essa situação que você está enfrentando, esse período vai passar. Mas o que está diante de você hoje é uma oportunidade única de se aproximar de Deus. É oportunidade única. É pena que nós, de vez em quando, se deparamos com algo indesejável. Mas as nossas esperanças, irmão Manassés, nós não podemos abandonar. A nossa fé, a nossa determinação não vem pelo nosso desespero, e sim porque Deus tem algo a tratar com nós. Se estamos difíceis nessa vida, se estamos passando por momentos difíceis nessa vida, mas Deus está observando quais são os nossos atos, quais são as nossas petições, as nossas adorações, as nossas orações que nós precisamos fazer para Ele. Porque sem oração, irmão Marco, pastor Marco, nós somos fracassados. Eu já falei isso e volto a repetir. A oração é o momento mais próximo que nós estamos do Senhor. É quando nós deixamos todos os pensamentos e se ajoelhamos e colocamos o nosso joelho no chão e nós estamos levando a Deus o coração e entregando as nossas preces ao Senhor. Aproveite esse momento. Ele não quer te encontrar, Ele quer te salvar. Abra o teu coração e deixe a palavra de Deus entrar. Essa foi a palavra que o Senhor colocou nessa noite no meu coração. Fazer um minutinho de oração. Deus amado, Pai querido, em nome de seu santo e amado Filho Jesus, ó Pai, nessa noite, nesse pequeno espaço de tempo que o Senhor me concedeu, que alguém nessa terra, que alguém que se estiver me ouvindo, possa ter um momento de intercessão ao Senhor, Pai. Que Deus, o Senhor possa levar cada um adiante de uma forma mais fiel, mais perfeita, através do seu Santo Espírito, que nós possamos continuar nesta caminhada que o Senhor nos entregou, até o dia que o Senhor assim nos chamar, em nome de Jesus. Amém. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.